Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou falar aqui sobre um assunto, que vem me incomodando muito, um assunto muito delicado, que é sobre os 80 milhões que o Vasco da Gama, através de seu presidente, seu gestor, Pedro Paulo, o Pedrinho, que a gente conhece, como nos tempos que ele jogava, foi aí um ídolo, da torcida do Vasco da Gama, um ídolo da maioria, da grande torcida do Vasco da Gama, mais de 20 milhões de torcedores, na minha opinião, o Vasco da Gama tem no Brasil. Enfim, saiu nessa informação que o Vasco da Gama pegou 80 milhões de empréstimo no modelo DIP, É um modelo que, no caso, só clube que está na situação do Vasco da Gama, na recuperação judicial, tem direito de pegar um empréstimo no modelo DIP. E essa informação saiu, mais ou menos ali às 3 horas da tarde. E 7 horas da noite, o Vasco da Gama tinha um encontro marcado para encarar o Palmeiras lá em São Paulo, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. E essa notícia surgiu como polêmica, A torcida do Vasco da Gama já ficou um pouco com receio, de vir uma porrada, que a Crefisa empresta dinheiro, o Palmeiras disputando o título rodada a rodada com o Flamengo e o Cruzeiro. O Palmeiras empresta dinheiro, Palmeiras não, a Crefisa empresta dinheiro. O marido da Crefisa, o Lamac. E no caso, algumas horas depois, o Vasco vai lá encarar a equipe do Palmeiras. Isso soou muito estranho. Isso causou, muitas dúvidas na cabeça do torcedor vascaíno, e você tem todo o direito, cara. Eu também tô com essas dúvidas. Infelizmente eu não consegui fazer o pós-jogo. Geralmente eu faço meu pós-jogo aqui no canal no dia seguinte da partida, que eu consigo assistir novamente o jogo, quando passa no Premiere, ou na Globo. Geralmente eu consigo assistir, repetir, Já esses jogos que passa na Prime Video é mais complicado de você tentar rever o jogo todo novamente. Para mim tentar ali entender, melhor o jogo, ver o jogo de outra forma, para fazer um pós-jogo com a qualidade melhor, para não vir falar um monte de abobrinha, um monte de besteira. Geralmente eu tento ver o jogo novamente. Quando eu não consigo, eu vejo várias vezes os melhores momentos, para tentar trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Enfim, não é sobre isso que eu quero fazer o vídeo, A situação é sobre os 80 milhões que o Vasco da Gama pegou no modelo DIP emprestado com a Crefisa, que é a presidente do Palmeiras. E no caso, quem autorizou esse empréstimo, a negociação ocorreu do Pedrinho, presidente do Vasco, com o Lamacker, que é o marido da Crefisa, que é presidente do Palmeiras. E após pegar esses 80 milhões, o Vasco da Gama entrou em campo de forma que, ao mesmo tempo, parece que não entrou, Em 20 minutos de primeiro tempo, já estava 3-0 para o Palmeiras. Um baile que o Vasco da Gama tomou. Enfim, o Palmeiras tem time. O Palmeiras é um time gigantesco, Não tem nem dúvidas que poderia ter ganhado tranquilamente também, mesmo se o Vasco não pegasse empréstimo, com a Crefisa. Mas isso soa muito estranho, cara. Isso deixa muitas dúvidas na nossa cabeça. E eu, como torcedor, tenho que trazer aqui minha opinião para deixar para vocês, que me seguem aqui no YouTube, que gosta do meu trabalho aí, que me ajuda. Sempre vem aqui dar um like,
deixa um comentário, vários amigos aqui que me seguem, né? Amigos mesmo. Posso citar um aí, Joelito, Cleudi, Pedro, Leon, vários outros amigos aí que fortalecem aqui o nosso trabalho aqui, que visualiza, dá like, compartilha, ajuda quando pode. E a gente tem que deixar opinião, cara. Na minha opinião, em relação ao empréstimo, né? O próprio presidente do Vasco, Pedrinho, falou aí que já vinha procurando, né, várias empresas, consultou mais de 60 empresas, né, que trabalham com esse ramo de empréstimo, e só a Crefisa foi o melhor modelo, só a Crefisa teve ali um plano melhor, né, para emprestar o dinheiro e para o Vasco, né, conseguir pagar, né, mais ou menos aí vai ter uma carência de 12 meses, vai pagar os juros do CDI, no caso também tem 7%, né, de juros ao ano. Isso é só para vocês entenderem, né? E o Pedrinho falou que é a melhor opção. O presidente do Vasco falou que a Crefisa foi o melhor plano para conseguir um empréstimo de 80 milhões com um plano ali viável, né? No caso, para o Vasco, né? Para a diretoria do Pedro Paulo, né? Para Vasco SAF. Enfim, agora falando aqui da minha opinião, eu acho que não tinha necessidade, cara, de pegar esse empréstimo de 80 milhões. O Vasco da Gama nessa janela conseguiu vender o João Vitor por quase 5 milhões de euros para o Spartak de Moscou. Vendeu o Luiz Gustavo por quase 5 milhões de euros pro Bahia. Só aí tem 10 milhões de euros, cara. O Figueiredo saiu por 1 milhão de euros, mais ou menos, né? 750 mil euros, no caso. Quase 1 milhão de euros. Só aí vai quase 11 milhões. Ainda teve granas que entraram de outras receitas, né? Cota de televisão, venda de material, bilheteria de São Januário, os patrocinadores do Vasco da Gama que sempre pagam, né? Até o momento não tenho nenhuma informação que os patrocinadores do Vasco atrasam, sacaneia, né? Se não tem informação em relação a atrasos de pagamentos de patrocinadores, né? Quer dizer que tá tudo em dia, cara. Tá entrando dinheiro de cota, de patrocinadores, de bilheteria, vendas de jogadores. Se você botar aí na ponta do lápis aí, 11 milhões mais ou menos aí, né? Ou mais de euros aí, vai dar quase 60, 70 milhões de reais. Muito dinheiro, cara. Juntando com dinheiro de patrocínio, de bilheteria, de vendas de materiais, né? Camisa, tudo, cara. Copo que vende lá dentro de São Januário, isso tudo é dinheiro, é receita do clube. Aí você vai e pega 80 milhões para pagar com juros de 7% ao ano, cara. Tendo aí vários ativos aí no Vasco, jogadores como Sforza, que está emprestado lá para o Juventude. Você pode tentar forçar ali uma venda, né? Mesmo que ele esteja no Juventude, ele está tendo uma minutagem lá na equipe do Juventude, né? Já tá, o Juventude está servindo aí de vitrine para o jogador Sforza. Entre outros jogadores aí, cara, Jean Davi, porque não se desfaz dessas porcarias, cara. O Maxime tá lá no Toronto, entendeu? Eu tô dando aqui só uma alternativa. Aí você consegue arrecadar, de repente não arrecada os 80 milhões, mas arrecada pelo menos a metade do dinheiro para conseguir tentar fechar o ano. Os caras a diretoria do Pedrinho vai e pega o empréstimo de 80 milhões, bota 20%,
das ações da SAF em jogo, cara. Se não conseguir pagar os 80 milhões para a Crefisa, vai ter uma carência de 12 meses para começar a pagar essa situação, se eu não me engano. Aí você vai perder 20% das ações da SAF, cara. Mas como a gente é torcedor, a gente acompanha o dia a dia do Vasco, a gente tá sempre ali, né? Vendo tudo que é notícia, do dia amanhecer até de madrugada. Eu já cheguei a deduzir que esse empréstimo aí é praticamente aí uma venda, né, de ações, ou é uma porta de entrada para a Crefisa chegar aqui no Vasco da Gama. Você pega 80 milhões emprestado com a Crefisa, através do marido dela, do seu Lamac. Aí você tem 12 meses para pagar, para começar a pagar, né? Aí quando você começa a pagar, já é o tempo que termina o mandato dela lá no Palmeiras, praticamente, né? Uma coisa vai casar com a outra ali. Aí vamos supor que o Vasco não pague esse empréstimo, já esteja tudo arquitetado. Aí o que vai acontecer? A Crefisa vai sair da presidência do Palmeiras, vai ter 20% da SAF do Vasco da Gama, e através desses 20%, ela pode comprar mais ações da Vasco SAF e se tornar majoritária do clube, cara. Se ela comprar mais 31%, ela se torna a dona da SAF do Vasco. E ela vai descartar o Palmeiras, né? O Palmeiras não tem independência da Leila. A Leila lá no Palmeiras é só mais um. E ela vai ser aqui a chefona do Vasco, cara. Vai ser a dona da SAF. Entendeu? Essa é a minha opinião. Então acho que é uma jogadinha aí ridícula, né? Da torcida do Vasco. Tem muitos Vasmongol aí comemorando. Chegou a Crefisa, isso, aquilo, outro. Comemorando. Gente fazendo piadinha, né? Porque pegou os 80 milhões. Aí deixou o Palmeiras ganhar, né? De 3-0, isso, aquilo, outro. Videozinho curto, um monte de vídeo curto aqui, ali, várias plataformas aí, né, das redes sociais. Então, irmão, eu cheguei à conclusão que não tem jeito, cara. Muitos torcedores alienados, né, a diretoria passando a perna no torcedor vascaíno mais uma vez. Nenhuma transparência, zero transparência nessa negociação aí, né? Tomara, cara, tomara que eu esteja errado aqui, que eu esteja falando besteira. Tomara que o presidente do Vasco cale minha boca aí, né? Ano que vem aí quando for vender o Ryan, né, que o Ryan vai sair ano que vem, praticamente aí 100% de certeza, né, cara, que o Ryan vai sair. Vamos supor que venda o Ryan por 200 milhões de reais. Aí você chega ali e paga o empréstimo de forma antecipada, né? E você não paga os juros. Pô, seria lindo, cara, seria maravilhoso. Seria motivo de bater palma e até de eu vir aqui me retratar, né? Falando que a diretoria do Vasco da Gama, da Vasco SAF, calou minha boca, né? Eu quero que aconteça isso, cara. Espero que seja ali realmente só a situação do empréstimo, né? Pegou os 80 milhões e vai ter peito, né, para pagar esse dinheiro, né, que vai pagar aí praticamente aí com mais uns 30, 40 milhões a mais aí, né? Eu não sei se você conseguir pagar antecipado, né, você pode diminuir, né, o valor dos juros. Isso aí também é uma coisa que eu estou falando aqui, né, mais no modo especulação, né? Não tenho certeza disso. E fica um monte de torcedor aí alienado, né? Um monte de Vasmongol aí, né? Querendo puxar saco, né, da Crefisa, do Palmeiras, isso, aquilo, outro. Meu irmão, acorda pra vida, cara. Acorda pra vida. Se o Vasco não pagar esses 80 milhões, a Crefisa vai ter
20% das ações da SAF do Vasco da Gama. E isso é muito grave, cara, muito grave. E a gente está fazendo um vídeo aqui para falar dessa situação, né, que começou lá no dia do jogo, Palmeiras e Vasco da Gama lá em São Paulo, né? Saiu ali a notícia horas antes e depois, na hora do jogo, o Vasco apagou. Mas também não é motivo, né, de achar que por causa do empréstimo o Vasco queria entregar o jogo, até porque aquele Lucas Oliveira é horroroso, cara, um lixo. Que zagueiro ridículo, irmão. Eu até me iludi com ele naquela partida que ele entrou no decorrer do jogo contra o Flamengo, né? Mas achei que ele ia até conseguir se reencontrar, mas ali acho que foi ali um pouco de sorte, né? Um pouco de, sei lá, cara, ele entrou inspirado porque era clássico, mas o cara é fraco, o jogador ridículo de nível técnico, muito pequeno, cara, muito pequeno, quase nada de técnica, um jogador muito fraco mesmo, medonho, cara. Jogador desse aí tinha que passar bem longe das portas de São Januário, aqui do nosso Vasco da Gama, na minha opinião. Então, através desse Lucas Oliveira aí, que entregou 2 gols, né, para a equipe do Palmeiras, os 2 primeiros gols foram falhas bizarras dele. O Vasco também já tomou 2 gols ali através do Lucas Oliveira, e isso possa também bater com o que eu falei aqui, né, em relação aí o empréstimo e entregar o jogo para o Palmeiras. Pode ser uma coincidência, mas soou estranho. A gente que é torcedor do Vasco, a gente sempre duvida de tudo, né? A gente só acredita vendo, não tem como você confiar, até porque foram anos de gestões temerárias, né? O ex-presidente ridículo, o antecessor dele, e vai puxando lá para trás lá, cara, essa galera aí também dos roxos e amarelos aí, os caras destruíram a instituição Vasco da Gama, né? Gestões temerárias, incompetência, tudo ali num só lugar, né? Não tem um que salva dessa galera aí, né? Não tem, cara, quase ninguém, cara. Ridículo as gestões anteriores aí, né? E essa do presidente Pedrinho também, na minha opinião, é fraca, mas também não vou aqui querer generalizar, né? Até porque o Pedrinho vem tentando, né? Tá se esforçando para fazer alguma coisa, né? Mas a gente sabe que a gestão dele é composta de muitos pilantras, né? Muitos vagabundos, que faz parte dessas chapas aí, né? Dos amarelos e roxos também, tudo misturado, até a galera da oposição também, um monte de vagabundo fechando também, né? Não confio em nenhum desses políticos do Vasco, cara. Essas eleições que virão no ano que vem vai servir aí pra mim, cara, não levantar bandeira pra ninguém, irmão, não tem mais essa. Não é Eurico, não é Leven, não é Pedrinho, não é Musa, não é isso, aquilo, outro. Meu irmão, não quero saber desses caras não, cara. O que eu quero é uma gestão competente. O que eu quero é um clube organizado, minimamente organizado, cara. Só isso aqui. E transparência, cara. É o que a torcida do Vasco da Gama quer. É o que eu quero, o que vocês querem, e é isso. Não tem muito o que falar. E enfim, né? A gente trouxe a informação, o Vasco pegou 80 milhões para pagar aí, daqui a um ano praticamente, né? Isso, se eu não me engano, 12 meses de carência. Não sei se significa que precisa pagar só daqui a 12 meses, ou no caso, se já vai começar a pagar a partir do ano que vem, ou agora, a partir do momento que o dinheiro cair na conta. Enfim, muitas coisas ainda vão serem esclarecidas, né? E a gente vai trazer informações aqui para vocês que seguem o nosso canal. Fica ligadão aí, né?
E outra coisa aqui, né, para finalizar o nosso vídeo, a gente não vai falar muito de futebol, né, porque essa informação eu tinha que debater aqui com vocês. O futebol do Vasco tem aí, né, uma missão, e agora tem um time inferior, né, para pegar na tabela. O elenco vascaíno, né, comandado pelo Diniz, tem um Vitória aqui em São Januário, né, um jogo dificílimo, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Vitória venceu, né, o Ceará, lá em Salvador, né, no Barradão. O Vasco perdeu o Palmeiras. O Vasco tem alguns desfalques, né, mas nada ainda confirmado. Jogadores que vão desfalcar o Vasco, que é certo, que é os que ainda estão lesionados, né, que estão se recuperando de lesão também. No caso, o Piton, o Jair, né, que não volta nem mais esse ano. Tem outros jogadores também, né, que estão lesionados, como no caso do Cuesta, que sentiu, né, o adutor. O Matheus França teve uma entorse. Desses dois aí, o que tem mais chance de voltar contra o Vitória é o Matheus França, mas o Cuesta está sendo avaliado ali no dia a dia. Tá tendo ali acompanhamento médico, né? Então vamos aguardar aí, né? Vamos torcer pro Cuesta e o França está à disposição aí do técnico Fernando Diniz. E por hoje é só, cara. Não tem nem mais o que falar a respeito do futebol, né? Caso o Cuesta não jogar, a tendência é que o Hugo Moura vai ser improvisado na zaga. E espero que o Diniz faça isso, que não dá para contar com o Lucas Oliveira e nem com o Lucas Freitas. Bota o Hugo Moura junto com o Robert Renan, lá na frente bota o Barros e o Tietê. Enfim, essa é a minha opinião. Mas se o Diniz querer pagar para ver, né, botar Lucas Freitas ali ou Lucas Oliveira para jogar ao lado do Robert Renan e botar o Hugo Moura e Barros lá na cabeça de área também, a gente vai ter que aceitar, né? Que esse é o elenco que o Vasco da Gama tem, né? O Vasco tem um time até, de certa forma, interessante, né? Um time esforçado, competitivo, mas quando você vai ali pro elenco, né? A força do elenco, na minha opinião, ainda não é a ideal. Falta muita coisa para a gente ter um elenco de qualidade para poder chegar aqui e falar que o Vasco da Gama tem um dos melhores elencos. Usar a fala do presidente do Vasco, né, do Pedrinho, a gente poder falar que a gente está entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro. E é isso, torcedor. Obrigado pela força, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Dá aquele likezão, se inscreve se você não é inscrito, compartilha o vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudação vascaína.